Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí para o assunto de nacionalidade. É um assunto bem interessante, é um assunto fácil, é um assunto que, se você pegar apenas a letra da Constituição, você consegue bater ali em 10 minutos. Só que tem um pequeno detalhe. O Instituto AOCP cobrou, além da parte de nacionalidade, do que é previsto na Constituição, ela também vai cobrar ali a jurisprudência relacionada ao tema. Então, na aula de hoje, eu vou precisar trazer isso. Outra maneira também, outra forma que o Instituto AOCP gosta de cobrar esse assunto é com relação à doutrina. O Instituto AOCP, ela cobra doutrina dentro desse assunto. Além também, ela gosta nas questões de cobrar casos práticos. No final dessa aula, eu vou trazer ali 5 questões para trabalhar com você, para que você entenda que a banca Instituto AOCP, ela cobra também casos práticos. Ela vai trazer uma historinha e você tem que chegar à resposta dessa historinha. Beleza? Então, vamos trabalhar todo o conteúdo e ao final a gente responde ali algumas questões. Beleza? Então, vem comigo, pau na máquina. Primeira coisa que você tem que entender é com relação ao conceito, de nacionalidade. Veja, nacionalidade, quando eu falo em nacionalidade, nada mais é do que um vínculo. É um vínculo que uma pessoa tem com o Estado. É um vínculo que uma pessoa tem com o Estado. É um vínculo. E esse vínculo, ele é um vínculo jurídico e é um vínculo político. É um vínculo jurídico e é um vínculo político. Vínculo jurídico significa dizer que essa pessoa aqui, ela tem que respeitar as leis desse Estado. Ela tem que respeitar as leis desse Estado. Já o vínculo político significa dizer que essa pessoa aqui, ela tem o direito, ela tem a prerrogativa de participar da vida desse Estado. Quando essa pessoa se tornar cidadã, ela vai participar da vida desse Estado. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Outros conceitos que eu quero que você leve para a sua prova são esses conceitos aqui, ó, para você não confundir no dia do seu concurso. Você não pode confundir esses conceitos aqui, ó, de povo, população, né? Povo, população, nação e cidadania. Veja, o povo, deixa eu colocar de vermelho aqui para ficar chamando mais atenção. O povo nada mais é do que o conjunto de nacionais daquele estado. Agora, cuidado. O povo não importa onde esteja. Eu só não consegui entender. Como assim não importa onde esteja? O povo, por exemplo, povo brasileiro. Tanto faz se eu tenho brasileiros nos Estados Unidos, no Japão, é o povo brasileiro, são os brasileiros. Já a população é o conjunto de pessoas de um determinado lugar. De um determinado estado. Por exemplo, aqui não tem problema. Aqui, ó, aqui vai ser população brasileira. Quem é a população brasileira? População brasileira são os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados e os estrangeiros residentes aqui.
e os estrangeiros residentes. Os estrangeiros residentes. Perfeito? Já nação é o conjunto... Peraí, deixa eu colocar de vermelho para ficar bonitinho, que senão vai ficar uma cachorrada. Cadê? Aqui. Vou apagar aqui. Já nação é um conjunto de pessoas ligadas, por laços jurídicos, laços linguísticos, histórico e cultural. Então, eu tenho uma nação. E a cidadania, só é você lembrar, a cidadania é mais restrito do que nacionalidade. Cidadania, ela termina sendo mais restrita do que a nacionalidade. Por quê? Porque eu posso ser nacional de um país e não ser cidadão. Por exemplo, pode ter acontecido que eu perdi meus direitos políticos. Eu tive meus direitos políticos suspensos. Eu deixei de ser cidadão. Mas eu continuo sendo brasileiro. Então, a cidadania é algo mais restrito. Não é muito comum esse tipo de pergunta nos concursos públicos. Não é. Eu sou bem sincero. Mas eu gosto de trabalhar porque, de vez em quando, a banca olha, pega um doutrinador. Por exemplo, eu vejo alguns doutrinadores que logo no começo desse assunto, eles fazem essa distinção. E você tem que entender, meu aluno, que quando o Instituto AUCP ela for criar as questões, o professor de Direito Constitucional que vai criar as questões, ele vai chegar e vai dizer assim, peraí, deixa eu pegar aqui um livro de Direito Constitucional, porque tem um detalhe, viu, meu aluno? As bancas de concurso, elas não podem criar, elas podem criar questões parecidas, mas nunca idênticas. Porque se ela criar uma questão idêntica a outra, já é passível de anulação. Então, quando o cara lá do Instituto AUCP ele for criar as questões, ele vai olhar e vai dizer assim, peraí, deixa eu pegar aqui uma doutrina. Aí ele pega, por exemplo, o professor Pedro Lenza, que acho que é esse livro azul aqui. Esse livro azul, se não me falha a memória aqui, porque tá brilhando aqui, não dá para ver. Mas se não me falha a memória, é esse livro azul aqui do professor Pedro Lenza. Primeira coisa que ele fala, logo depois do conceito de nacionalidade, ele já traz logo essa distinção. Aí o cara vai lá, quando ele abre, faz o show. Peraí, dá para fazer uma questãozinha aqui, massa? Aí vai lá e faz. Beleza? Lembre-se que o nosso foco aqui é no Instituto AUCP. Eu quero cercar essa banca para não deixar brecha para que você erre questões. Vamos aqui trabalhar agora as espécies de nacionalidade. Vamos trabalhar aqui as espécies de nacionalidade. Veja, meu aluno, quando eu falo em nacionalidade, eu tenho que entender que eu tenho a nacionalidade primária e eu tenho a nacionalidade secundária. Ok? Eu tenho essas duas nacionalidades. Nacionalidade primária, nacionalidade secundária. A nacionalidade primária, sinônimo é questão de sobrevivência no seu concurso, meu aluno. A nacionalidade primária, ela também é chamada de originária. Ela é chamada de originária. Já a nacionalidade secundária, ela é chamada de derivada. Ela é chamada de derivada. A nacionalidade primária, ela é adquirida por um ato involuntário. É um ato involuntário, ou seja, você não escolhe onde você vai nascer, porque isso que ele é involuntário. Ou seja, você adquire a nacionalidade primária com o nascimento. O cara, nascimento é o Capitão Nascimento? Não, é nascimento, de nascer. Certo? Você adquire com o nascimento. Beleza? Com o nascimento. Já a nacionalidade secundária, né, é um ato, você adquire por um ato voluntário. Você adquire
por um ato voluntário. Ou seja, você escolhe ser brasileiro nato. Você escolhe ser brasileiro nato. E esse ato voluntário é pelo Instituto da Naturalização. É pelo Instituto da Naturalização. E essa naturalização, ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária. Ou ela pode ser extraordinária. Então, eu tenho aqui as formas de aquisição da nacionalidade. Eu tenho os tipos. Só que aqui, meu aluno, você tem que entender que eu tenho critérios. Eu tenho que respeitar certos critérios para que eu tenha o que a gente chama de nacionalidade primária. Eu tenho que obedecer critérios. Cada país tem o seu critério. O Brasil não é diferente. E o Brasil adota como regra o critério ius solis. Ius solis. Ou seja, nasceu no solo brasileiro, brasileiro vai ser. Só que esse critério de ius solis, ele é a regra. Ele é a regra. Nasceu no território brasileiro, brasileiro vai ser e acabou. Essa é a regra básica. Só que eu tenho algumas exceções que eu tenho que conjugar. Eu tenho que usar esses critérios com outro critério. Eu vou ter que utilizar esse critério com outros critérios para que a pessoa seja considerada brasileiro nato. Que é o critério ius sanguinis. Ou seja, critério de sangue. Critério de sangue. Só que entenda, no Brasil é utilizado também o critério de sangue. Só que no Brasil é utilizado como exceção. O critério de sangue é utilizado quando eu tenho um casal de brasileiros a serviço do governo brasileiro no exterior. E lá eles têm um filho brasileiro. Pelo fato de eles terem um filho brasileiro, essa criança tem o quê? O sangue brasileiro. Só que só por si só de ser filho de brasileiro não atrai a nacionalidade primária. Eu preciso anexar outro critério, que é o critério funcional. Eles não estão a serviço do governo brasileiro? Sacou? Então perceba que o critério de sangue eu utilizo como exceção. Mas eu tenho que somar o quê? Outro critério. Eu não utilizo o critério de sangue isoladamente. Sacou? Porque no nosso país não é adotado o critério de sangue como regra. Em outros países é. Normalmente, países colonizadores, o critério é o de sangue. Países que colonizaram outros, o critério adotado é de sangue. E os países que são colonizados, o critério adotado é o de solo. A gente vai trabalhar mais sobre isso. Eu estou só apresentando aqui os critérios para você, porque isso é cobrado. Tem questões, no final eu vou mostrar. Todas as questões que eu estou trazendo são questões do Instituto AUCP e ele cobra exatamente esses critérios. Vem cá, vamos continuar. Já passando aqui para a nacionalidade derivada secundária, eu tenho a ideia aqui da naturalização ordinária e da naturalização extraordinária, que são os critérios. Nada mais é do que os critérios. A naturalização ordinária é para aquelas pessoas oriundas de país de língua portuguesa, com idoneidade moral e também residência ininterrupta por 1 ano. Já a naturalização extraordinária são para aquelas pessoas oriundas de outros países, tem que ter residência por mais de 15 anos ininterrupto, e sem condenação. Lembrando que eu tenho que fazer aqui no final o quê? O requerimento. Tem que ser requerido. Não é automático. Tem que ser requerido.
Requerimento. Eu tenho que fazer o requerimento. Perfeito? De boa? Então tá aqui só um resumo, viu? Porque a gente vai trabalhar tudo isso. Aqui eu só quero... entenda. Eu gosto muito... Como quem já me conhece sabe que eu gosto muito de estudar sobre técnicas de aprendizagem. Só que eu utilizo essas técnicas de aprendizagem para poder ensinar. Por exemplo, um livro que eu estou apaixonado por ele é isso aqui. Estou apaixonado por esse livro, que ele ensina muitas técnicas de aprendizado, aprendendo a aprender. E eu estou utilizando essas técnicas não para que eu aprenda, e sim para que eu possa ensinar. O que eu estou fazendo aqui, meu aluno, é mostrar o todo. Primeiro eu mostro para você o todo, para depois a gente ir para as partes e para os detalhes. Então, por isso que eu tenho que ter uma noção geral. Depois que eu tenho a noção geral, eu tenho um entendimento sobre esse assunto. Agora a gente vai entrar no entendimento. Eu mostrei agora a noção geral. Aí vou entrar agora no entendimento, porque eu vou explicar cada uma delas. E no final, eu vou mostrar o quê? Os detalhes, que são as jurisprudências que o Instituto AOCP está cobrando no seu edital. Beleza? Então, vamos seguir. Primeira hipótese de brasileiro nato. Eu quero trabalhar com vocês a primeira hipótese para um indivíduo ser brasileiro nato. Veja, para um indivíduo ser brasileiro nato, a regra geral é o quê? Nascer no território. Essa é a regra geral. Nascer no território brasileiro. Nasceu no território brasileiro, brasileiro vai ser. E acabou. Nasceu no território brasileiro, brasileiro nato vai ser. Cuidado. Salvo, ele só não vai ser brasileiro nato, salvo, olha só que interessante agora, olha que esqueminha massa. Salvo se um dos pais, eu só sei desenhar assim, viu, pessoal? Tá aqui, ó. Então, salvo ou pai. A mãe é... Você tá vendo que é um cabelinho aqui, né? Vocês estão vendo que tem cabelo, então é mãe. Então aqui, ó, o pai ou a mãe estão a serviço, olha só, eles estão a serviço do seu país. E eu quero chamar a atenção para isso. A serviço do seu país, ou seja, do país de um deles. Pode ser tanto um quanto o outro. Um casal de americanos vieram para o Brasil para trabalhar na embaixada americana que fica aqui em Recife. Que fica em Recife. A mulher ficou grávida e teve o quê? Um bruguelinho no território brasileiro. Essa criança aqui, meu aluno, essa criança vai ser estrangeiro. Ela não vai ser brasileiro nato. Aí aqui é onde tem a grande cereja do bolo. Você pode estar se perguntando aí. Eu já sei que você está se perguntando. Eu estou olhando para a sua cara aqui. Essa câmera que a gente está aqui, essa distância aqui dessa câmera, não me impede de já olhar para o seu olho aqui e saber que você está pensando assim. Não, professor, ele é americano. Ele é dos Estados Unidos. Porque o pai não é americano ou a mãe é americana, então possivelmente ele é dos Estados Unidos. Aí eu pergunto a tu conhece a Constituição dos Estados Unidos? Tu sabe se na Constituição dos Estados Unidos tem essa regra? Porque você está respondendo que ele é americano, porque você está usando como se a Constituição deles fosse igual à nossa. Entendeu? Então você não pode se preocupar qual é a nacionalidade do bruguelinho que nasceu. Você só tem certeza que ele não é nem brasileiro nato e nem brasileiro naturalizado. Ele vai ser o quê? Estrangeiro. Porque eu não conheço a Constituição dos Estados Unidos. Então, eu não estou nem aí se ele é americano, se não vai ser. A única coisa que eu me preocupo é se ele é brasileiro nato ou naturalizado. Se não for nenhum dos dois, vai ser estrangeiro. Beleza? Então, tome cuidado com isso aí. Então, aqui, já fechamos aqui a primeira hipótese de brasileiro nato. Primeira hipótese de brasileiro nato. Eu quero saber se vocês entenderam, né? Eu quero saber se vocês entenderam isso aqui. Então, eu trouxe agora umas situações. Olha aí. Trouxe aí uma situação. Pra gente... A nossa ideia aqui é saber a nacionalidade do bruguelinho aqui. Olha só, ele tem um chapeuzinho daquele que tem uma hélice, tá ligado? Pronto. Então, eu quero saber aqui
qual é a nacionalidade desse pivete. Vamos lá. Eu tenho um pai que é dos Estados Unidos. Eu tenho a mãe que também é dos Estados Unidos. Um dos dois, ou os dois, estão a serviço do país deles. Ou seja, do seu país, do país deles. Chegaram aqui no Brasil, no território brasileiro, e tiveram esse bruguelinho. Então, esse bruguelinho, pela regra nossa, pela nossa Constituição, ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Se ele não é brasileiro, nem nato e nem naturalizado, ele é o quê? Estrangeiro. Ah, professor, mas ele vai ser americano. Não sei, cara. Eu não sei porque eu não conheço a Constituição dos Estados Unidos. Eu não conheço. Eu só tenho certeza que ele não é brasileiro e acabou. Porque a banca não vai perguntar de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, de acordo com a Constituição da Argentina, não. Vai ser de acordo com a nossa Constituição. E você sabe disso, que as Constituições não são iguais. Entendeu? Vamos lá. Segunda situação. Olha aí. Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar essa bandeira aqui, certo? Tá? Não existe essa bandeira aqui, não. Por enquanto. O que eu quero fazer aqui, essa segunda situação tem duas situações. Olha só. O pai, veio para o Brasil a serviço do país dele. A serviço do país dele. Certo? Ele veio sozinho. Chegou aqui, conheceu uma mulher da Argentina. Se casaram e tiveram um filho no território brasileiro. Essa criança vai ser brasileira nata ou brasileira naturalizada ou estrangeira? Vai ser o quê? Estrangeira. Por quê? Porque o pai estava a serviço do país dele. Ô professor, mas ela também não pode ser da Argentina? Meu aluno, você conhece a Constituição da Argentina para dizer se essa criança vai ser argentina também? Não conhece. Então, eu tenho certeza que brasileira ela não vai ser. Pronto. Eu fico satisfeito com isso e a banca também vai ficar. Não gasta energia. Vamos mudar aqui a situação? Apagar aqui. Olha aqui agora a situação. Veja, deixa eu apagar aqui a bandeira dos Estados Unidos. Uma mulher veio para o Brasil a serviço do governo argentino. Chegou aqui e conheceu um americano. Se casaram e tiveram um filho. Perceba, esse filho continua sendo estrangeiro. Porque a mulher está a serviço do país dela, do seu país, do país dela. Fechou? Tem mais. Deixa eu trazer outro exemplo. Olha agora. Olha que lindo aqui. Um cara veio para o Brasil a serviço do país dele. Chegou aqui no Brasil, calou brasileiro, tal, conheceu quem? Uma brasileirinha. Se casaram. Tiveram um filho no território brasileiro. Essa criança vai ser o quê? Eu vou dar um tempo para você responder. Essa criança vai ser o quê? Vou dar um tempinho para você. Tá aí na tela. Vou deixar aí na tela para você responder. Eu tô escutando você falando. Eu vou deixar um tempo para você pensar e responder. Se você respondeu que essa criança vai ser brasileira nata, você acertou. Ô, professor, mas o cara não vê a serviço do país dele? Sim, meu jovem. Mas olha com quem ele se casou. Com uma brasileira. Então, essa criança tem sangue brasileiro e ainda por cima nasceu no território brasileiro. Ah, professor, então essa criança, ela é aquele negócio que o pessoal fala que o cara tem dupla nacionalidade, né? Você conhece a Constituição dos Estados Unidos? Em tese, eu estou brincando, mas em tese é essa situação, onde essa criança vai ser brasileira nata e possivelmente vai ser americana. Então ela vai ter
dupla nacionalidade. Mas a banca não vai perguntar se ela vai ter dupla nacionalidade. A banca vai perguntar se essa criança é brasileira nata. Pelo fato do cara ter casado com a brasileira, essa criança tem sangue brasileiro. Então ele é brasileiro. Por quê? Porque além de ter lembra que eu falei que o sangue não é utilizado de maneira isolada, sempre precisa de outro requisito. Qual é o outro requisito? Ter nascido no território brasileiro. Então ele tem sangue brasileiro e nasceu no território brasileiro. Então ele vai ser brasileiro nato. Vou dar um exemplo. Imagina só, o cara veio, conheceu a brasileira aqui num show, deu uma... Eita, já ia falar uma... Deu uma... Né? Uma... Aí engravidou e, ó, capou o gato. Foi-se embora, voltou para os Estados Unidos. Aí essa criança vai ser o quê? Não vai ser brasileira não, é? Claro que vai ser brasileira, entendeu? Sacou? Então essa criança vai ser brasileira nata. Se ela vai ter dupla nacionalidade, não me interessa. Eu só sei que ela vai ser brasileira nata. Última situação. Para a gente encerrar esse primeiro bloco. Olha só. Tá aí. Olha que lindo. Um casal de americanos vieram para o Brasil a serviço do governo da Argentina. Vieram para o Brasil a serviço do governo da Argentina. Chegaram aqui e tiveram uma criança no território brasileiro. Essa criança vai ser o quê? Eu estou escutando você falar. Eu vou esperar você falar. Eu vou esperar. Estou escutando. É? Tem certeza? Rapaz, preste atenção. Vou repetir. Um casal de americanos vieram para o Brasil a serviço do governo o quê? Argentino. É o país deles? Não. Então essa criança vai ser brasileira nata. Porque como eles vieram a serviço de outro governo, quebra a regra. Quebra a regra. Então, por isso que essa criança vai ser brasileira nata. Se eles tivessem vindo a serviço do governo do país deles, essa criança seria estrangeira. Mas como vieram a serviço de outro país, ela vai ser brasileira nata. A mesma ideia no caso se esse casal de americano viesse aqui para Maceió, chegasse aqui em Maceió, tivesse um filho. De férias, vinha de férias, tivesse um filho aqui em Maceió. Nasceu onde? No território brasileiro. Essa criança vai ser o quê? Brasileira nata. Ô professor, e mesmo se só nascer e foi embora? Eu não quero saber, meu aluno. Eu não quero saber. Se ele foi embora, foi. Mas ele não deixa de ser brasileiro nato. É isso que eu quero que você entenda. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui a segunda hipótese. Deixa eu trabalhar essas hipóteses, depois a gente avança para o próximo bloco. Tá certo? Vamos trabalhar aqui. Segunda hipótese. Certo? Segunda hipótese. A segunda hipótese é assim, ó. Segunda hipótese de ser brasileiro nato, viu? É a segunda hipótese de ser brasileiro nato. Como é que funciona essa segunda hipótese? Nasceu no território estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, só que esse pai ou a mãe estão a serviço do governo brasileiro. A serviço do governo brasileiro. Então, se essa criança que vai nascer, vai ser considerada brasileira nata. Por quê? Porque ou o pai ou a mãe estão no território estrangeiro a serviço do governo brasileiro. A serviço do governo brasileiro. Então, a criança que nascer lá vai ser considerada brasileira nata. Eu fui para a França. Cheguei lá, conheci uma francesa, tive um filho. Só que eu estou a serviço do governo brasileiro. Por exemplo, eu estou a serviço do governo de Alagoas. Mas espera aí, pessoal, não tem que ser do governo brasileiro? Sim, jovem. Quando eu falo governo brasileiro, você tem que incluir a administração direta da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E também você tem que incluir a administração indireta, que seria as fundações públicas, as autarquias, sociedades de economia mista
e empresas públicas. Então, quando a Constituição fala governo brasileiro, são de todas as esferas, toda a administração pública. Então, se eu fui à França a serviço do governo alagoano, e lá eu encontrei uma francesa e me casei com ela e tive um filho, o meu filho vai ser brasileiro nato. Professor, mas ele também não vai ser francês, não? Não sei, meu amigo, eu não conheço a Constituição da França. Agora, eu tenho certeza que meu filho vai ser brasileiro nato, porque eu estou a serviço do governo brasileiro. Entendeu? Agora, tome cuidado, por quê? Porque a doutrina, junto com os tribunais superiores, dizem o seguinte, que também vai ser considerado brasileiro nato se os pais, um dos pais, estiver a serviço de um organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Eu falo, atualmente eu estou falando 12 línguas. Atualmente eu falo 12 línguas. Não, é sério. 12 línguas eu falo. Aí o cara da ONU faz, meu irmão, vamos chamar esse cara para trabalhar aqui na ONU. Pô, o cara fala 12 línguas, língua que a gente nem sabe que existe, o cara fala. Então, vamos chamar ele para trabalhar aqui na ONU. Peraí, eu sou brasileiro, fui chamado para trabalhar na ONU, na sede da ONU nos Estados Unidos. Só que eu fui, eu estou trabalhando em um organismo internacional do qual o Brasil faz o quê? Parte. Cheguei nos Estados Unidos, conheci uma americana, tive um filho com ela. O meu filho vai ser o quê? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Porque eu estou a serviço do governo brasileiro? Não. Eu estou a serviço de um organismo internacional, a ONU, do qual o Brasil faz parte. Fechou? Então, muito cuidado que isso aqui quem traz é a doutrina e a jurisprudência já citou isso também. Então, fique ligado que o Instituto OCP cobra jurisprudência. Vai cobrar jurisprudência. Ele está pedindo claramente jurisprudência no edital. Então, vamos ficar sempre atentos. Vamos lá. Terceira hipótese. A terceira hipótese é bem parecida. A diferença é que nessa terceira hipótese aqui, de ser, agora veja, estou trabalhando nas hipóteses de ser brasileiro nato, viu? Vamos lá, mesma coisa, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, só que esse pai ou mãe não estão a serviço do governo brasileiro. Eu me abusei do Brasil, quero ir embora do Brasil. Fui embora. Fui para a França, para Paris. Cheguei lá, conheci uma francesa. Eu fui porque eu quis ir embora. Conheci uma francesa. Tive um filho com essa francesa. O meu filho vai ser o quê? Até agora, ele é estrangeiro. Possivelmente, ele é apátrida. Nem nacionalidade ele vai ter. Porque se não me falha a memória, detalhe, viu, meu aluno? Você não precisa saber disso. Mas se não me falha a memória, a França, o critério adotado lá é de sangue. Então, como? Aí ele vai ser francês porque a mãe dele é francesa, entendeu? Entendeu, né? Mas eu não posso me preocupar com isso. Eu tenho que focar o quê? Na minha Constituição. Agora, entenda. De acordo com a minha Constituição, esse meu filho que nasceu na França, ele vai ser o quê? Estrangeiro. Brasileiro ele não vai ser, não. Mas tem um detalhe. Esse meu filho tem o quê, meu? O sangue. Ele tem o meu sangue. Então, se ele tem o meu sangue, eu só vou fazer o quê? Alinhar com outro requisito para que ele se torne brasileiro nato. Então, se esse meu filho tem o sangue, eu vou fazer o quê? Eu vou somar com outro quê? Requisito chamado de registro em um órgão competente. Um órgão brasileiro, esqueci aqui, um órgão brasileiro competente. Vou registrá-lo.
que pode ser tanto no consulado, que é a regra, consulado, é no consulado, a regra é no consulado. Mas se eu não tiver consulado, eu registro meu filho na embaixada. Pronto. Acabou. Quais são os critérios aqui? Sangue, olha os critérios, mais registro. Sangue mais o critério registro deu igual a brasileiro nato. Deu igual a brasileiro nato. Beleza? Tranquilidade? Show? Vamos seguir? Bora lá, vamos ver a quarta, depois a gente vai para o próximo. Vai ficar um pouquinho longo esse bloco, mas pelo menos a gente fecha as primeiras hipóteses de brasileiro nato. Próxima hipótese, que é a quarta e última hipótese de brasileiro nato, seria: nasceu no estrangeiro, certo? Filho de pai ou mãe brasileiros, só que aconteceu o seguinte: eu fui embora para os Estados Unidos. Não, vamos continuar para a França, né? Fui embora para a França, cheguei lá, conheci uma francesa. Não, eu já sou casado. Não, vamos lá. Eu sou casado aqui no Brasil. Vai ficar bem redondinha. Para dizer que eu fui aventurar, né? Eu já sou casado. Então, eu fui para a França com a minha esposa, abusado do Brasil. Cheguei lá, a gente teve um filho. Meu filho, eu não quis registrar, porque eu saí magoado. Ó, muito magoado do Brasil. Triste. Quero não que meu filho seja brasileiro, não. Tô com raiva daquele país. E meu filho, até então, ele é o quê? Estrangeiro. Porque eu não sei a Constituição de lá. Ele é estrangeiro. Só que depois, meu filho faz: pai, vamos voltar para o Brasil. Eu quero conhecer minhas raízes. Então vamos retornar? Aí eu: bora, vamos embora. Aí eu volto para o Brasil. Lembre-se, meu filho, ele é estrangeiro. Porque eu não o registrei na repartição brasileira competente, eu não estava a serviço do governo brasileiro, sacou? Então ele é estrangeiro. Só quando ele chegar aqui no Brasil, ele vai ser brasileiro nato? Só por isso não. Só por isso não. Vai ter que alinhar outros requisitos. Vem cá. O que é que ele vai ter que fazer? Esse meu filho, ele vai ter que fixar residência no Brasil. Como eu vim com ele, ele vai fixar. Quando ele completar a maioridade, ele vai fazer um requerimento. E esse requerimento é a qualquer tempo. Esse requerimento é a qualquer tempo. Aí sim, se ele fizer esse requerimento, quando ele alcançar a maioridade, ele vai ser considerado brasileiro nato. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Beleza? Tem que ter esses 3 requisitos. Por quê? Porque ele já tem o sangue. Aí eu já vou alinhar com mais 3 requisitos: residência, maioridade e requerimento. Tudo isso somado vai fazer com que o meu filho se torne brasileiro nato. Agora eu tenho uma pergunta para a gente responder no próximo bloco. Eu vim com meu filho com 5 anos de idade. Dos 5 anos até ele completar os 18, ele não vai ter direito aqui no Brasil, não, porque ele é estrangeiro. Ele vai ter direito aqui no Brasil, sim ou não? Eu vou poder matricular ali em escola. E aí? E se ele passar dos 18 e não escolher pela nacionalidade brasileira, o que é que vai acontecer com ele? Olha que pergunta interessante, que quem respondeu foi, sabe quem? O STF. E a OCP, o Instituto OCP, cobra o quê? Jurisprudência. Então, existe a chance dela cobrar a pergunta, né? Essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Mas a resposta só no próximo bloco. Beleza? A gente se vê lá.